Antes que você fique irritado com o título desse vídeo, eu quero te mostrar a definição perfeita de uma reserva de valor e se o Bitcoin se enquadra ou não nela. Lembrando que não é só uma definição e ó, é uma reserva de valor. Não, são várias características que o próprio Conselho Mundial do Ouro, isso sim existe, definiu e traçou isso para você enquadrar qualquer coisa que exista no mundo como uma reserva de valor ou não. E eu quero, enfim, tem muita coisa para eu te falar. Vamos lá. De uma forma simples, como o próprio nome diz, reserva de valor, o objetivo é que você não perca valor com o que você tem em mãos. E hoje, o maior vilão da economia que faz o teu dinheiro desvalorizar é a inflação. Muita gente acha que a inflação é o ato de tudo ficar mais caro, só que não, é o ato do que você tem em mãos desvalorizar cada vez mais. Então, você vai pagar com aquilo e aquilo já está valendo pouco, então seu poder de compra diminui. Então, esse é um erro que as pessoas fazem de interpretação quando se trata de inflação. Então, você precisa ter alguma coisa em mãos que não sofra da inflação, que não perca valor. E aí você tem que buscar alguma solução. E hoje, o que nós temos de antemão, de cara, todo mundo deve conhecer, é o ouro. E por que que o ouro é o ouro? Por que que o ouro é uma reserva de valor e você ter um pedacinho de ouro na sua mão te protege tanto da inflação? Então, são várias características que eu vou te mostrar. Então, primeiro, o que você tiver em mãos não pode perder valor conforme o tempo passa. Então, se você olha no gráfico histórico de qualquer coisa e ele está sempre subindo, olha, pode ser uma reserva de valor, mas não é. Essa é uma característica somente. Então, o ouro vem subindo bastante desde os últimos anos. Ah, Douglas, e o Bitcoin também? Sim, o Bitcoin também. Só que o Bitcoin não se enquadra em outras características. E essas são cruciais para manter a classificação de uma reserva de valor. Característica que é a estabilidade de médio e longo prazo. O ouro tem uma estabilidade grande de longo prazo. O Bitcoin mais ou menos, né? Vem subindo bastante, mas no longo você consegue ver umas pernadas de baixo bem forte, umas desvalorizações de 70%. O ouro não faz isso. E o ouro não pode fazer isso. Então, dentro dessa característica que é estabilidade, bom, o Bitcoin não se enquadra. Claro que no longo prazo é uma característica e realmente ele mantém o teu poder de compra. Só que, na verdade, se você precisar do teu Bitcoin e ele tiver desvalorizado 70%, 50%, isso é totalmente normal para o mercado de cripto, você vai ter que ah, você vai ter um problema de tirar o teu dinheiro, porque você vai estar no prejuízo ou não vai ter o retorno que você gostaria. Então, essa instabilidade do Bitcoin às vezes não paga a inflação que está comendo o teu dinheiro, o teu poder de compra. Então, esse é o problema. Se você investir em Bitcoin hoje, é uma reserva de valor, pode ser que em 2 meses, se você errar os ciclos de mercado, você pegar uma grande queda. E cadê a reserva de valor? Quando você precisa de liquidez. E essa é outra característica. Ter liquidez, facilidade de você tirar dinheiro e que essa reserva de valor, pelo menos, segure o teu dinheiro ali e prevaleça acima da inflação. Então, o Bitcoin não se enquadra nisso por enquanto. Outra característica é a durabilidade. O ouro dura conforme o tempo passa? Pra caramba, né? O dinheiro que nós temos hoje é a evolução do ouro lá atrás. E agora, o Bitcoin consegue se manter? Claro que o ouro é algo físico, o Bitcoin é algo digital. Então, pode ser uma forma de modernizar uma reserva de valor? Pode, no futuro isso pode acontecer, mas por enquanto, não. Em termos de durabilidade, o ouro já se provou com o tempo. Agora, o próprio BTC já é bem mais difícil, porque ele depende da mineração, depende que a gente tenha aí mineradores ativos servindo como validadores de rede para aprovar qualquer transação que você faça dentro da rede estrutura. Como nós vivemos num mundo tecnológico, é muito difícil a gente falar que a internet vai acabar um dia. Se acabar, vai virar todo um caos, porque tem gente que fica 5 minutos sem celular, já fica maluco, já surta, então imagina se a gente ficar realmente sem internet. Então, em um cenário como nós estamos, eu não colocaria o Bitcoin como, assim, em questão de durabilidade, que ele não se enquadraria, e o Bitcoin se enquadra, sim, em questão de durabilidade. Até porque você tem uma carteira física, ou uma carteira privada, ou, enfim, qualquer carteira digital de cripto, você bota teu Bitcoin ali e você pode esquecer, vai ficar lá para sempre. Então você vê isso acontecendo com carteiras lá de 2012, 2013, que as pessoas compraram BTC, perderam a carteira e tá tudo lá. E fica lá. Então, em questão de durabilidade, pelo menos, nós temos aí um intervalo de 10, 13 anos de histórico do BTC, dá para falar que sim, ele consegue durar. Agora, para o futuro, com novas tecnologias,
é um pouco nublado. A gente tem que, assim, ah, aceitar isso, né? Eu quero entrar numa parte mais técnica para te mostrar a semelhança que o Bitcoin tem com o ouro, tá? Isso aqui muda completamente o futuro daqui para frente. Óbvio, não tem como mudar o futuro daqui para trás, né? E aí você vai perceber o seguinte, no histórico do Bitcoin, desde 2011, ele vem subindo pra caramba, ó. Então, aquela em relação à reserva de valor, com o tempo, longo prazo, o Bitcoin se manteve acima da inflação? Até demais, né? Se for contabilizar aqui, se for pegar o valor real do Bitcoin no seu início, ele vai fazer milhões, se eu não me engano, até bilhões de lucro em porcentagem se você comprou o primeiro Bitcoin lá em centavos. Então, vamos lá. Em relação à inflação, pagou muito bem. Só que o problema de uma reserva de valor é que ela não pode sofrer grandes oscilações de médio prazo. E o problema do Bitcoin que a gente tem hoje é que ele tem ciclos. Ciclos que lá em 2013, quando a gente teve uma queda, caiu 87%. E foi uma queda que durou aqui em questão de dias, durou mais ou menos 420 dias, ou seja, mais de um ano caindo. Então olha só, um ano, cara, isso é muita coisa. Se dentro de um ano você comprou Bitcoin em 2013 com cabeça de, vai ser uma reserva de valor, e você precisou do dinheiro em menos de um ano, você ia ter um prejuízo. Você vê o teu investimento, tá? A tua reserva de valor perdendo valor. Então já não é considerado uma reserva. Mas Douglas, isso foi em 2013. O Bitcoin estava sendo ali, estava no seu início. E aí aconteceu o quê? Depois a gente teve, já em 2017 para 2018, a mesma coisa. Então ele entrou em outro ciclo de baixa e caiu aqui seus 85% também. Então, mais um período de queda. Isso aqui, anos depois. Ah, Douglas, mas ali estava no processo inicial, então aconteceu novamente em 2021 para 2022. O mesmo papo, o Bitcoin caiu aqui menos, 80% mais ou menos, 70 e poucos por cento, e uma janela de praticamente, bota aí, um ano também de queda. Então isso aqui, como a reserva de valor, ela precisa ter liquidez de médio prazo também. Isso aqui é uma desvalorização muito grande. Isso precisa ser provado com o tempo. E tem possibilidade disso acontecer. Então, pega bem, tira um print com teus olhos, tá? Pisca os dois olhos ao mesmo tempo, tira o print e agora eu vou te mostrar o gráfico do ouro para você entender a comparação como é importante. Lembrando que o ouro tem um histórico muito maior, sem comparação. O ouro tem um histórico aqui gráfico, tá? Dentro dessa plataforma, desde 1970. Nota que o ouro, ele teve uma performance muito parecida com o Bitcoin até seus 1980, ou seja, a gente teve aqui 10 anos que o ouro teve um comportamento e o Bitcoin tem um pouco mais de 10 anos de vida. Então a gente pode considerar que o ouro lá no seu início tinha um comportamento muito parecido com o Bitcoin. O ouro chegou a desvalorizar aqui seus 60%, chegou a desvalorizar seus 50% no meio do caminho. Então, era uma reserva de valor sacramentada? Começou a ser com o tempo, quando ele começou a ficar mais estável e sofrendo menos oscilações. Então, essa janela que você está vendo aqui se assemelha muito com o momento que nós estamos passando com o Bitcoin. E o futuro esperado é que, com o tempo, o Bitcoin comece a ficar mais estável, subir lentamente, mantendo sempre nessas altas uma proteção à inflação. E aí, novamente, quedas não tão grandes e lateralidade. Não tem como ser um ativo sempre assim, ó, reto, ou pelo menos que vai ficar assim a vida toda, porque tem inflação. Então, ao pé da letra, esse ativo, qualquer reserva de valor precisa ter um crescimento assim, porque constantemente a inflação ela aumenta, todo o nosso dinheiro que nós temos vai perdendo valor e alguma coisa tem que compensar. Então, claramente o ouro precisa subir com o tempo. A questão é que ele sobe bem mais, às vezes o Bitcoin sobe muito mais porque ele é muito mais recente, se assemelhando ao ouro de 1970 para 80. Então você entende que a gente está seguindo praticamente a mesma trajetória do ouro, mas falta muita coisa acontecer, porque o ouro, assim, tem um baita histórico, sem comparação, então ele já conseguiu ser absorvido, entendido, indexado à economia, então tudo que a gente tem hoje veio do ouro lá atrás, então isso é muito importante. Só que agora a gente tem que falar do Bitcoin. Vem subindo e ganhando cada vez mais espaço. Se você for pegar todos os ativos do mundo, empresas, ouro, prata,
botar tudo numa lista, num ranking, o Bitcoin se encontra na posição 8 de ativos de qualquer coisa que tenha o maior valor. Em oitavo lugar no mundo. Cara, isso é coisa pra caramba. Então não dá pra gente chegar e falar que o Bitcoin assim, não é nada e não significa nada. Não, isso aqui significa muita coisa. Então você vai olhar nos tops aqui, em primeiro lugar, o ouro com 20 trilhões de dólares. Então pega ali, 20 trilhões de dólares. O Bitcoin hoje tem seus 1,6. Pô, tem nem comparação. O pessoal fala que o Bitcoin é o futuro ouro. A gente poderia pegar não os 20 trilhões, mas uma parte disso, talvez uns 5, talvez uns 10. Acho que acima de 10 já seria exagero. E aí, isso aqui já começa a dar jogo para o nosso mercado. Talvez o Bitcoin ultrapasse a prata, e prata, ó, suma, não tenha, realmente tem o teu valor de mercado, mas em relação ao Bitcoin, uma segunda reserva, alguma coisa para se aproximar do ouro, o Bitcoin entre mais nessa história também. E aí você vai ver que aqui entre o ranking 2 e 6 nós temos empresas de tecnologia. Então nós estamos na era tecnológica e o Bitcoin, assim como algo super tecnológico e inovador, também está nesse ranking e está crescendo. Então, sinceramente, o Bitcoin tem uma estrada gigante para o futuro, tem uma tecnologia que favorece a escassez e com o tempo vai modelar o Bitcoin como uma reserva de valor. Mas agora a gente não pode afirmar isso, que o nosso mercado ele está amadurecendo ainda. E você consegue ver pelas outras criptomoedas que não tem estrutura nenhuma para segurar, são completamente instáveis. E com o tempo, a gente vai conseguindo ver as provas que o ouro está perdendo espaço para o Bitcoin. Isso já começou, mas calma aí. E essa é a parte legal, porque se eu pegar a cotação do ouro desde 2000, botar ali desde 2011, eu vou adicionar o gráfico do próprio Bitcoin aqui. E olha isso aqui. Como que você compara os dois? Eles têm um comportamento bem parecido. Claro que o Bitcoin caindo muito mais, sendo muito mais instável que o ouro. Mas, em termos de valor de longo prazo, se você for um investidor super paciente e não precisar de liquidez, cara, o Bitcoin tem dado um excelente retorno, sem comparação nenhuma. Agora, olha os mínimos detalhes. Eu vou para o gráfico de semanas para você ver que como que dados, eventos assim externos afetam o mercado e o ouro hoje é considerado como proteção. Então, quando dá algum problema no mundo, as pessoas correm para o ouro. Pelo menos esse é o que a escolinha econômica ensina para você. Bom, proteção ouro, proteção Bitcoin. Será? Se você for pegar nessa narrativa de briga tarifária do Donald Trump depois da sua posse, em janeiro, tá no início de 2025, você vai conseguir deixar bem claro como que o mercado ele se comporta durante esses momentos de incerteza econômica, incerteza política. Olha o que aconteceu a partir do momento de 4 de fevereiro de 2025. O BTC, nessa linha rosa aqui, eu vou até mudar, vou botar para uma linha preta aqui, para você conseguir enxergar nesse fundo branco mais claro aqui. Você vai notar que o Bitcoin caiu bastante, né? Enquanto o ouro se manteve subindo. Então, deu uma incerteza global. O que aconteceu? Os investidores foram para o ouro. Foram para o Bitcoin? Claramente não. O Bitcoin ainda é, no curto prazo, instável. Então, qualquer anomalia política econômica vai fazer o mercado de cripto cair, as pessoas se protegerem, porque hoje cripto, querendo ou não, Bitcoin é um ativo de alto risco. Os grandes investidores, quem tem muito dinheiro, não olha para o Bitcoin como, olha, eu vou tirar meus ouros, vou comprar tudo em Bitcoin. Quem faz isso, sendo bem sincero, é maluco. E tem vários empresários, gente, muito gigante aí no mercado, que pensa dessa forma. Então eles estão antecipando uma tendência que faz sentido, nós temos histórico para você crer nisso. Só que na prática, as pessoas vão arriscar o seu dinheiro em um ativo que é muito sensível, aí que as pessoas ficam com medo. Então o Bitcoin ele tem teu potencial de crescimento, mas muita gente com dinheiro não se sente super confortável em investir. Porque, pô, se você aí tem seus 1 trilhão de patrimônio, você vai falar assim, pô, eu botaria metade nisso aqui como uma reserva de valor, porque é uma reserva de valor. Metade do meu capital nisso aí, eu iria me proteger. Você botaria em Bitcoin? Se você fosse maluco, sim. Agora, se você fosse mais cauteloso, mais conservador, dificilmente você pensaria nisso. Você faria uma diversificação maior, botava mais em ouro, botava uma parte em Bitcoin, e é isso que o mundo começou a fazer.
usar o Bitcoin como uma segunda opção, segunda via para reserva de valor e ter essa possibilidade para o futuro. E é o que fez o BTC ter o tamanho de mercado que ele tem hoje. Isso vai acelerando com o tempo quando os investidores se sentirem mais confortáveis em investir em ouro. Não, em BTC. E um dos maiores problemas hoje é a concentração de capital. Então, o BTC está na mão de pouca gente, na verdade. Grande parte do Bitcoin está na mão de corretora. Tem uma boa parte. Tem BTC na mão de uma empresa grande, como a MicroStrategy, do Michael Saylor. Cara maluco não para de comprar Bitcoin nunca. Nos ETFs agora. Então, você vai tendo umas concentrações em porcentagem de Bitcoin na mão de algumas pessoas e empresas. Mas tem muita gente também que tem aquela porcentagem pequena. Você com seu 1 milhão, seus 10 milhões. Não faz o super efeito no mercado, mas é um bom dinheiro. Você vai lá, investe. Você está fazendo sua parte e mantendo a sua concentração, apesar de não ser muita. Mas várias pessoas pensando assim, o negócio fica mais diluído. Ah, Douglas, então você vai falar que o ouro ele não é concentrado também? Claro que é. O ouro tem 8.000 toneladas só na mão dos Estados Unidos. E 60% da reserva internacional dos Estados Unidos está em ouro também. Então você tem essa concentração. Só que é um negócio que você vai ficar fazendo trade. É um negócio que você vai ficar fazendo trade, comprando, vendendo ouro? Claro que não. Então, não dá pra gente falar que o Bitcoin ele é super concentrado, porque o ouro também foi. Só que o amadurecimento do mercado ele vai favorecendo a tudo ficar mais estável. E ninguém vai ficar comprando, vendendo isso aqui toda hora. Agora muita gente faz trade com Bitcoin. Muita gente faz trade com ouro? Sim, mas é numa escala bem menos frenética que o próprio Bitcoin. Além de vários outros países também terem uma baita reserva em ouro. Praticamente é mandatório hoje um governo ter, um banco central de um país, ter reserva em ouro para se proteger. E também tem toda a questão de mineração, coisa que o Bitcoin se supera. Porque, beleza, o ouro pode ser escasso até quando? Enquanto o Bitcoin ele foi programado para ser escasso. Então, o ouro teria uma ameaça em termos de galáxia, de ter um país, uma bolinha lá no espaço de ouro, aí ferrou, né? Ou, assim como o Bitcoin tem o risco de ser hackeado, sei lá, quebrado de alguma forma, sei lá, computação quântica, muita gente fala. Então, cada coisa tem a sua ameaça. Mas se a gente ficar pensando nisso, a gente não faz nada. E tem uma informação muito importante agora que eu preciso te mostrar, que é a correlação do Bitcoin em ouro. Então presta atenção que se você for pegar o Bitcoin aqui e fizer uma comparação dele com o ouro, isso significa que você vai precificar o Bitcoin em unidade de ouro. Caramba, Douglas, eu não entendi nada disso aí. Simplesmente, neste gráfico que você está vendo, quando ele estiver subindo, o Bitcoin é muito melhor que o ouro. Quando esse gráfico estiver caindo, o ouro é muito melhor que o Bitcoin. Então, é uma tendência que vale a pena ter mais ouro ou Bitcoin. E se você interpretar isso aqui, isso tem uma mudança de cenário na história que pode ser que em 2026, 2027 a história, pelo menos muita coisa mude. Sei que hoje as pessoas buscam porto seguro para cripto, para investir, e eu consegui fazer uma parceria com a maior corretora que representa cripto no mundo no mercado tradicional, que é a Coinbase. Está listada na bolsa e também faz a ponte de cripto com ETFs. Então é uma empresa que tem a sua reputação. Se você clicar no link abaixo, criar sua conta na Coinbase pelo meu link de afiliado, você recebe R$20 em Bitcoin a partir do momento que você cria sua conta e negocia alguma coisa lá dentro, claro, com alguns termos importantes, mas isso é limitado para esse link. Então, se você, enfim, quer uma corretora, um porto seguro para você criar sua conta e investir com maior segurança, e uma corretora que tem seu background, link na descrição, e você já me dá um suporte aqui com a minha parceria. Muito obrigado. Olhando a tendência do Bitcoin precificado em ouro, cara, isso aqui, se você entender, você tá feito pra tua vida. Eu não tô brincando. Por quê? Esse gráfico, se ele sobe, eu te avisei, tem a ouro. Se ele cai, tem a Bitcoin. E aí eu vou puxar a história e eu vou falar, eu quero a sua interpretação. Quando essa linha de tendência vermelha foi rompida para cima, significa que tecnicamente nós temos uma mudança de estrutura do mercado querendo subir. Então, quando isso acontece,
nós estamos saindo de uma tendência de baixa, em que vale a pena mais ter ouro do que Bitcoin, para uma tendência que vale mais a pena ter Bitcoin do que ouro. Então, rompeu isso aqui, tenha Bitcoin, tá? Isso foi em 2013. Em 2020, também, ó, rompeu, tenha Bitcoin. Até porque o Bitcoin teve sua performance aqui de 600, se eu não me engano, 1000%, pô. 1000 não, foi 600, 700% de alta quando ele fez esse rompimento. E o ouro não fez isso. Então, se você pegou essas micro janelas e se aproveitou tendo o BTC, você se deu muito bem e teve um baita lucro. E aí, pegando a história, e essa é a magia da análise gráfica, tá? Você olhar para o passado e conseguir se precaver e ter alguma mínima noção, um gerenciamento de risco do que pode acontecer no futuro. E se preparar para esse cenário. Não é questão de futurologia, mas se preparar para qualquer cenário baseado no que acontece na história. E aí, você vai notar que olha o que aconteceu. A gente teve um rompimento dessa linha de tendência, uma volta, Douglas, ferrou, vai cair e vende Bitcoin, compra ouro. Não necessariamente, porque isso aqui pode ser um indicativo muito forte. Eu tenho outras evidências técnicas, eu não vou conseguir te mostrar isso só nesse vídeo, senão ficaria muito grande. Recomendo que você se inscreva nesse canal, depois eu posso abordar em outros vídeos, tá? Que isso aqui suba pra caramba, daqui pra frente vale a pena ter o quê? Bitcoin em relação ao ouro. Isso aqui não é uma recomendação de investimento, é uma coisa baseada em gráficos que você tá vendo aqui, tá? E claro que tem que ter o gerenciamento de risco. E o mais curioso é que pelo menos um rompimento bem estruturado, ele tem exatamente isso aqui que você está vendo. Ele rompe, volta, confirma o rompimento e vai embora. O que faz essa região aqui uma das melhores regiões para se cogitar comprar Bitcoin. No futuro a gente vai ver se isso aqui é real ou fake. E aí você vai notar que lá em 2020 você teve a mesma coisa. Rompeu, voltou, ixi, ferrou. Não, rompeu com confirmação e foi para cima. E essas ocasiões que você vê o mercado, esse gráfico fazendo isso, são ocasiões que a gente teve o ciclo de alta no BTC. Te mostrei no início do vídeo a tendência do Bitcoin que em 2013, 2017, 2020 a gente teve ciclos de alta do Bitcoin. E foi justamente quando o ouro começou a perder relevância. Isso significa que os investidores esqueceram o lado de proteção e começaram a abraçar o risco. Ou seja, tá? A partir desse gráfico, você consegue ver que o Bitcoin não é sacramentado ainda como uma reserva de valor. Ele é um ativo financeiro de alto risco e as pessoas usam isso para ganhar dinheiro, até o momento que Bitcoin vai ser sinônimo de segurança. E, assim, nunca vai dar para você generalizar. Tem várias evidências, tem várias observações que você pode fazer, que você pode chegar para mim e falar, Douglas, mas é assim. Só que em termos de características, faltam características para o BTC ser uma reserva de valor sacramentada. E o fato do curto prazo, algumas Porra, aí eu ia falar uma palavra que eu não sei como é que conjuga. Mas a gente tem um cenário conturbado politicamente, a gente vê o que se sobressai. Então, não é certeza de briga tarifária, o ouro subiu, o Bitcoin caiu. Então, é aí que você mata a charada e vê o que realmente o mercado está interpretando dentro dessa situação. E, no geral, além dessa conclusão, eu quero te falar que, no futuro, a partir desse momento, tá? Talvez a partir da gravação desse vídeo, não no dia exato, mas nos próximos meses, semanas, a gente veja uma mudança histórica entre o Bitcoin e o ouro. A partir do momento que esse gráfico ele se consolide e rompa aqui para cima, a gente pode ver o Bitcoin saindo na frente do ouro novamente. Só que eu alerto para você que todo o mercado financeiro ele trabalha em ciclos. Se isso aqui acontecer, a gente veria um grande ciclo de expansão para o Bitcoin em relação ao ouro. Então o ouro não performaria bem com o Bitcoin. E aí depois a gente teria novamente a mesma coisa, um ciclo de baixa para se renovar e voltar a subir. Historicamente, esse gráfico, eu acredito que nos próximos 20, 30 anos é isso que vai acontecer. A gente vai ver esse gráfico tendo seus ciclos de glória, ou seja, subindo, depois caindo, significando que o ouro tem sua relevância ainda, e subindo até um ponto que o Bitcoin tem uma correlação tão grande com o ouro, ou supere, que esse gráfico fique mais lateral, ou que esse gráfico suba pra caramba. Isso significa que o Bitcoin é páreo com o ouro ou é superior. Então, é um assunto, cara, eu adoro falar sobre isso, até porque a gente tem vários micro detalhes para falar sobre isso. Porque você que tá no Brasil, o que é sinônimo de se proteger? Dólar, perfeito? A gente tá no Brasil, dólar, eu vou dolarizar um pouco meu patrimônio para eu me proteger.
Muita gente, muitos economistas falam isso. E tá certo. Agora você imagina se você pular do dólar pro ouro. O ouro, querendo ou não, é dolarizado. Então, você entende que você no Brasil, comprando ouro, você tá se expondo ao dólar e ao ouro? Cara, isso ó, é fenomenal. E aí eu te pergunto, tá, mas e quem mora nos Estados Unidos? Se não tem essa troca cambial, porque o nosso real também é uma porcaria, o que que eles fazem? Eles vão direto pro ouro. Ou eles vão para algo mais agressivo, que é o Bitcoin. Então a gente que tá no Brasil entenda, tá? Você tá saindo do seu real pro dólar, pro BTC, enquanto quem tá nos Estados Unidos não tem essa conversão cambial. Eles saem do dólar direto pro Bitcoin ou direto pro ouro. Então a gente tem esse benefício ainda de ganhar nessa mudança de cotação. Se você for rato e estratégico na sua tomada de decisão, você consegue se beneficiar, sim, de um lucro muito maior aproveitando a cotação do real com dólar. E aí, ó, só para te dar um bônus aqui, eu acredito que isso aqui, pelo menos, tenha algum valor para você se inscrever e deixar o like nesse vídeo, tá? O ouro tem a sua tendência, o Bitcoin tem a sua tendência, mas se você prestar atenção do dólar, olha só que legal essa estrutura aqui, tá? O dólar tá em uma estrutura de alta, tá com uma cara boa. Nós temos dois cenários pro dólar. O dólar pode sair de 5,73 direto, claro, com algumas micro tendências ali de alta, queda, mas chegando no alvo final de 6,70. Se chegar a 6,70, na minha opinião, tá? Eu venderia. Eu vendo dólar 5,70, 5,60, eu já começo a vender. Porque ele se aproxima de uma resistência histórica. Agora, se você for buscar uma região de compra perfeita, se você tiver a possibilidade de ver o real, o dólar batendo aqui na região de 5,20, 5,30, Douglas, eu não pensaria de uma vez antes de comprar. Eu compraria muito dólar nessa região aqui de 5,20, 5,30 se a gente tivesse oportunidade. Então, você está dolarizado, presta atenção nos 6,60, 6,70 para vender. Quer dolarizar, pode fazer uma exposição parcial ou focando ainda num gap de oportunidade ali nos 5,30, 5,20. Ó, perfeito. Fica esse bônus, porque quanto mais técnico você é, mais consciente do que você está fazendo você fica. Cara, eu falei igual um primata agora, igual um... Putz, enfim, muito obrigado pela tua companhia. Tamo junto, forte abraço.